Vamos entender um pouco melhor sobre os métodos utilizados em outras escolas e o método da Uptime para aprendizado do inglês. Você provavelmente já procurou essa informação, certo? Nas escolas tradicionais, o primeiro contato que as pessoas têm com a língua é através da gramática. São tempos verbais, regras gramaticais e o tão conhecido verbo to be. Só então entram a leitura e a escrita, que são abordados de forma tradutiva. É só lá no final do curso que o aluno vai aprender realmente a se comunicar por meio da conversação. Normalmente, as salas de aula têm de 10 a 20 alunos, os horários são fixos, a frequência obrigatória é de 75% e o aproveitamento, ninguém sabe. Por isso, é normal que a duração dos cursos nessas escolas seja de 3 a 6 anos. Não sei você, mas eu nunca vi um diploma de uma escola tradicional. E você com certeza não tem tanto tempo disponível, certo? Agora você vai entender como os resultados dos nossos alunos, por meio da nossa forma de ensinar, tornaram a Uptime reconhecida pelos maiores formadores de opinião do mercado de educação nas 5 regiões do país. A nossa metodologia é natural, ou seja, o inglês é aprendido da mesma forma que aprendemos o português. Quando você era criança, o que você aprendeu primeiro? A ler, a escrever ou a falar, verbalizar tudo o que ouvia? Exatamente, pela conversação. E isso é natural. Já a parte de leitura e escrita também são abordados de uma forma natural, pois ninguém traduziu nada quando você era criança. Você sabe que para aprender inglês as pessoas devem pensar em inglês, correto? Por isso, para ficar mais claro, vamos te dar um exemplo bem simples. O que é esta palavra? Saber você sabe. O que você não sabe é traduzir. Olha só, o que é isso? Provavelmente você disse bateria, tambor. O que você fez, na verdade, foi utilizar a forma mais elementar de se pensar. Você associou esta imagem a uma palavra e descobriu o seu significado. Esta associação está diretamente ligada à linguagem, que é um processo de convenção de códigos que são 3: visuais, escritos e sonoros. Nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar para decodificar esta mensagem. No exemplo anterior, drum está escrito em inglês, certo? Se fosse em português, você provavelmente acertaria na primeira resposta e ainda faria a associação imediata com o objeto. Independente da língua em que esse objeto for escrito ou pronunciado, esse objeto é uma coisa só: um instrumento musical ou um instrumento de percussão. É desta forma que você vai aprender inglês na Uptime. Aqui você vai pensar, associar e raciocinar sem precisar traduzir. A gramática também é aprendida de uma forma natural, da mesma forma que uma criança aprende português. Com certeza você já ouviu crianças se comunicando e dizendo frases como: "Mas vai aonde, papai? Olha, eu fazia um desenho." A gente corrige sem explicar as regras gramaticais, que serão ensinadas apenas na 7ª série, com mais ou menos 12 anos de idade. Até lá, a criança se comunica por tentativa e erro, mas ela é fluente, pois fala, lê e escreve com fluência. É importante entender que fluência é falar sem quebras. Os erros são comuns, por isso, aprendemos a gramática para aperfeiçoar. E é exatamente dessa forma que você vai aprender inglês na Uptime. Já sobre as nossas escolas, as salas possuem entre 1 e 8 alunos e nossos horários são flexíveis, que é diferente de livre. A praia é livre e você pode ir a hora que bem entender. Flexibilidade de horários é igual ao que acontece quando você marca um horário no dentista. A sua agenda deve bater com a agenda dele. Encontramos o horário em comum? Ótimo! Nesta semana pode ser de manhã, na próxima pode ser à noite, depois pode ser em um sábado. Bem mais fácil para você, não acha? Se você tem uma variedade de horários para estudar, o que você acha que acontece com sua frequência? Ela será de 100% e o melhor, de forma natural. Este processo está diretamente ligado ao nosso conceito de ensino, por meio da instrução programada Uptime. A instrução programada Uptime funciona assim: o nosso aluno só pode ir para a próxima aula se tiver atendido a aula anterior com resultado satisfatório. Ou seja, ao completar o curso, naturalmente ele terá conseguido 100% de frequência.
Para nós, o aproveitamento do nosso aluno é o mais importante, pois um aluno fluente e satisfeito é a nossa maior publicidade. E nós garantimos isso em um certificado de garantia único no mercado. É por isso que o aproveitamento dos nossos alunos é próximo de 100%, e isso acontece de duas formas. 1. A instrução programada Uptime que falamos agora há pouco. Se ele for bem, prossegue com o curso. Se não, ele não vai para frente até estar completamente preparado e aprovado. 2. A outra forma são os 30 minutos de preparação com o nosso material didático. São livros-textos, livros de exercício e áudios totalmente produzidos para este método de aprendizado. Cada aula é um capítulo diferente, com vocabulários e assuntos diferentes. Nos áudios, por exemplo, cada capítulo possui em média 6 minutos. É preciso repetir o estudo 5 vezes para alcançar os 30 minutos diários. E como será feita esta preparação? Você vai ouvir 5 vezes a pronúncia e o som característico do objeto, vai ver 5 vezes a palavra associando diretamente com a imagem e vai repetir as palavras 5 vezes. Agora conte comigo. O nosso aluno tem 15 contatos com cada palavra 6 vezes durante a semana, o que dá um total de 90 contatos com uma palavra por meio dos 3 canais que aprendemos antes: audição, visão e dicção. Você acredita que com 90 contatos por semana, por meio dos 3 canais de assimilação aberta, você consegue aprender qualquer palavra? Bem, nós temos certeza que sim, e vemos os resultados todos os dias nas nossas escolas. Por isso, para aprender inglês com a gente, o aluno deve ter contato diário, deve praticar, pois pra gente, quem se dedica mais e estuda mais, com certeza aprende mais e mais rápido. É por este conjunto de fatores que naturalmente nosso curso dura apenas 12 meses. Inovação, resultado e alunos fluentes. É por isso que somos reconhecidos em todo o Brasil.